Traço Podcast. Episódio 1: Inclusão e Diversidade. Apresentadores: Bárbara Yamasaki e Cícero Igor. O Brasil é um país que apresenta muita diversidade de etnias, religiões, culturas, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas de que forma temos promovido a igualdade, respeito e empatia nas escolas públicas brasileiras? Como estão nossas ações afirmativas nesses espaços? O ex-ministro brasileiro Joaquim Barbosa Gomes conceitua as ações afirmativas da seguinte forma: as ações afirmativas se definem como políticas públicas e privadas voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fato, de fundo cultural e estrutural enraizado na sociedade. Hoje falaremos sobre a importância da promoção da diversidade e inclusão, ações afirmativas e nossas experiências dentro dessa temática. Mas antes, vamos nos apresentar. Olá, pessoas preciosas! Eu sou Bárbara Yamasaki, criadora de conteúdo, designer e aqui na Traço atuo como consultora de projetos e social media. Sendo uma pessoa amarela, uma mulher, pan e demi, eu tenho me interessado muito com as temáticas de inclusão, especialmente dentro da temática LGBTQIAPN+. E hoje estou aqui com Cícero Igor, nosso consultor júnior aqui na Traço. Fale um pouco de você, Cícero. Oi, gente, eu sou Cícero Igor e assim como a Bá já falou, sou consultor de projetos júniors aqui da Traço. E desde 2021, Bá, eu venho trazendo pauta sobre inclusão e diversidade em vários ambientes. É muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente começa a falar sobre inclusão, sobre diversidade, né, a gente começa a entender mais o outro, a conhecer o outro. E creio eu que o primeiro passo para uma sociedade mais igualitária, né, é se dar a oportunidade de realmente conhecer quem é o outro. Bom, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, é muito comum a gente associar a direitos básicos, né, direitos humanos, especialmente com a questão da não discriminação, a ideia de que somos iguais, a ideia de que todo mundo merece uma vida digna. Mas um espaço que é o espaço inicial, onde todo mundo frequenta, que é distante da nosso primeiro núcleo familiar, é a escola. Então a escola passa a ser não só um ambiente de estudos, mas sim um espaço onde a diversidade e a inclusão devem ser desenvolvidas, para que as pessoas, para a gente criar cidadãos que gostam, que entendam a importância da tolerância, a importância do respeito, a importância da empatia. E eu queria saber um pouco de você, Cícero, como que foram suas experiências dentro do ambiente escolar? É bem interessante, sabe? Porque quando a gente fala em escola, a gente sabe que o aluno ele passa grande parte da sua vida dentro do ambiente escolar, dentro da escola. E é necessário que ele se sinta, mas tudo acolhido. Porque quando eu me sinto acolhido em um lugar, eu me sinto aceito, eu me sinto confortável. E eu acredito, Bá, que na minha vida escolar teve dois momentos. Certo. Teve um momento do meu ensino fundamental, onde o Cícero ele não se reconhecia enquanto um menino negro, ele não se reconhecia enquanto um menino gay, e ele resistia a tudo isso, entende? E ele era muito afetado. O Cícero, ele não gostava de citar que ele era negro, a ideia de ser gay era como se afetasse ele de uma forma muito forte. E o segundo momento foi quando eu entrei no meu ensino médio. No meu ensino médio integral, eu tive momentos com atividades, com matérias que eu nem tinha, como eletiva, projeto de vida. E eu comecei a entender, eu sou uma pessoa negra. E tá tudo bem. Eu tive um contato com a letiva, se eu não me engano, Bá, que era como eu me descobri negro. Ai, que legal. E quando eu entrei nessa letiva, eu queria me sentir negro. Eu queria saber a importância de ser negro. Porque a gente sabe que quando a gente fala ou pesquisa notícias sobre pessoas negras no Brasil, é muito caso de racismo, de violência, de estereótipos. Eu queria uma forma que eu me afastasse disso. E quando eu comecei a entender que não se resumia a isso, quando eu conseguia descobrir mais sobre minhas raízes, e foi isso que o ensino médio ele me proporcionou. Ele fez eu me aproximar das minhas raízes. Eu tive contato com eletivas que contavam a minha história,
eu comecei a projetar um projeto de vida. E eu acho que 2 momentos marcantes, eu queria citar um agora, que foi a questão do acolhimento. A questão de quando você chegou no lugar, as pessoas, elas não estavam olhando naquele momento para o meu tom de pele, qual era a minha orientação, estavam olhando para o Cícero. Eu gosto do Cícero, eu quero que o Cícero se sinta muito acolhido, muito aceito. Eu queria citar também a questão do contrato de convivência. Porque quando a gente está em um ambiente, né, a gente com várias pessoas, é necessário que as pessoas se entendam, que tem esse contrato. E eu vi que as pessoas estavam colocando nesse contrato empatia, respeito, união. E à medida que as palavras iam entrando, as pessoas assinando, e no final todos concordarem em assinar aquele contrato. Eles estavam afirmando, olha, isso aqui terá na nossa sala de aula, isso terá na nossa escola. E eu vi, não, esse é meu lugar. É aqui que eu tenho que estar. E tá tudo bem a minha orientação sexual, tá tudo bem meu tom de pele. Eu estou aceito aqui. Isso aqui me representa, entende? E eu vou conseguir passar o meu conhecimento para que as outras pessoas entendam também como funciona, assim como eu entendi. Uhum. E você, Bárbara, você tem que me contar um pouco também como foi a sua época da escola, né? Sofri bullying. É sério, ó. Eu acho que teve mais ou menos a mesma coisa. Como a gente tem um vão, né, de idade... Um vão curto. Curto. Um pequeno. Tenho só um ano mais velho que você. No meu fundamental também teve bullying, mas era mais uma questão não relacionada à minha orientação ou à minha raça, apesar de ter muito isso, né? Pessoas amarelas passam por isso durante a vida inteira, tipo, você perde seu nome, vira japa, ou qualquer coisa, qualquer coisa do tipo, é assim, ó. Enfim, você vira piada e pra ter a sensação de pertencimento, muitas vezes, a gente acaba entrando num espaço onde a gente se permite, entre aspas, se colocar num lugar de pessoa que vai ser maltratada e que tá tudo bem quando não tá. Eu acho que... Não sei se você passou isso no seu fundamental, de ter que ficar, não, vou passar por isso, e vou tá tudo rir bem, disso, porque tá tudo bem, mas depois não estar. Eu até queria saber como que foi nessa parte seletiva de como me descobrir negro, se tinha, por exemplo, dentro da sua escola mesmo, Sim. ações de combate ao racismo. Pronto. Como que era? E quando a gente fala em ações sobre o combate ao racismo, né, que vem da nossa estrutura e acaba entrando nas escolas, nas universidades, isso que você falou da gente se acostumar, realmente a gente acaba se acostumando. Uhum. Tipo, está todo mundo falando, então tá tudo bem. Vamos ir, vamos brincar, mas a gente começa a ter essa percepção que não é bem assim. Não é assim que funciona. Você falou sobre a sua vivência escolar. Então, creio eu que você já veio ter noção de tudo que você era, de tudo que você representava quando você saiu da escola, que você começou a ter outras fontes, outras pesquisas. Eu tive a oportunidade de me conhecer, de me aceitar ainda dentro do ambiente escolar. Então, quando eu saí do ambiente escolar, eu já saí com a certeza de tudo que eu era e de tudo que eu representava, de tudo que eu vou conseguir, o caminho que eu quero trilhar. E é por isso que eu falo muito sobre a importância de falar de inclusão e diversidade dentro da escola. Porque eu quero que os outros alunos, assim como eu, tenham a oportunidade de se conhecer ainda na escola. Porque a escola é o lugar de você se conhecer, de você fazer o seu projeto de vida, a sua escada dos sonhos. E quando a gente fala sobre política, antirracismo dentro das escolas, né? As pessoas falam muito, vamos falar, mas é importante falar. É importante falar, porque quando eu participei da eletiva, né, como eu me descobri negro, essa eletiva, ela trouxe as minhas raízes. Eu fiquei pensando, nossa, eu vim realmente dessa história, sabe? Eu sou descendente dessas pessoas que lutaram tanto, que foram um símbolo de muita resistência. Então eu comecei a ter mais certeza. Sabe, eu comecei a ter certeza de fato que eu representava, assim, a política antirracismo, de você falar, é porque quando você dá informação ao outro, o outro aprende mais. Um filósofo, ele falava que o preconceito era a opinião de pessoas sem o conhecimento, entende? Então, a gente tem que dar o conhecimento a essas pessoas, a esses alunos, para que eles não acabem reproduzindo.
entende? E é não falar que a gente tem que ficar seguro na mão, não. A gente vai dar a oportunidade dele conhecer a temática, dele entender, dele respeitar o outro, que eu acho que isso é o mais importante. E quando a gente se descobre negro, a gente aprende também que o símbolo de resistência, a gente não se resume à resistência, entendeu? Às vezes tá cansado, olha, vocês são demais, vocês lutam, vocês brigam, vocês resistem. Mas é importante quando se fala em diversidade, inclusão, a gente não está resumido à resistência. É que nem aquela música Amarelo, do Emicida. A gente tá cansado de ser resistência, entende? Deixa descansar um pouquinho, né? Vamos descansar, vamos sentar. Então levar inclusão, diversidade, palestras, pautas para dentro dessas escolas, eu tenho certeza que os alunos eles vão sair dessas escolas cidadãos mais conscientes. E vão se conscientizar ainda como alunos. Sim. Entende? A gente não vai precisar mais brigar tanto formando esses cidadãos, enfim. Eu acho que uma coisa que você trouxe da sua experiência, por exemplo, no ensino fundamental, você estava num ambiente que não tinha tanta diversidade. Sim. E aí você vai para o ensino médio, onde você conhece várias outras pessoas. É uma escola maior. Exato, várias outras realidades. E a partir do contato com diversidade, a partir do contato com inclusão, que a gente começa a desenvolver certas coisas, como, por exemplo, maior tolerância, entendimento sobre questões sociais, que também é uma coisa importante dentro das escolas. Então, acho super válido. Uma das estratégias que a gente pode pensar para as escolas é justamente isso, trazer mais rodas de conversa, trazer palestras, mas para além disso, ter um ambiente escolar que realmente promova isso, que realmente promova a diversidade, que promova a inclusão. E eu acho que a gente ainda não tem, né, um protocolo para as escolas, mas eu acho que a sua experiência já mostra que ter o contato e ter o contrato de convivência já é um caminho muito importante, né? E é muito da questão de se sentir visto, né, Bá? Sim. Porque enquanto eu estava na escola do meu ensino fundamental, era uma escola pequena, de bairro, com poucos alunos, uma equipe de professor contada. E quando eu entro no meu ensino médio integral, eu me deparo com a escola de centro. Uma escola maior, com vários professores. E é tanto que eu acho até interessante ressaltar que quando eu entrei no meu ensino médio, eu quero ser advogado, eu quero fazer direito, quero me formar. Amiga. Porque eu tinha que buscar alguma forma de me defender. E para mim, a forma que eu iria me defender era sendo advogado. Era cursando direito, era defendendo outras pessoas. Entendi. E eu comecei, quando eu entrei no meu ensino, eu comecei a me ver. A me ver nos outros alunos e principalmente nos professores. Tinha professores que eu me sentia bem representado. Eu falava, que legal ser professor, cara. Olha ele lá. E quando eu fui vendo isso, a minha cabeça é, eu tenho que mudar o mundo. Eu tenho que mudar o mundo defendendo, brigando, lutando. E eu virei uma chave. Eu virei que eu ia mudar o mundo dentro de uma sala de aula. Então, hoje eu estou cursando, hoje eu quero ser professor também, porque é dentro da sala de aula que eu vou mudar e vou conscientizar os alunos, vou deixar eles mais conscientes, sabe? Dar essa consciência. Não é dizendo que eu vou ensinar coisas demais, vou ensinar a como fazer um A ou um B. Mas eu vou explicar que existem pessoas diferentes, que existe a diversidade, que existe a inclusão e é necessário que ele respeite essas pessoas também. Uma coisa que eu conheço da sua história é que você já foi protagonista também nesse sentido. E eu acho que a promoção do protagonismo é muito importante também. Tem uma frase que eu gosto e está relacionada com isso, que é nada sobre nós sem nós. Que é entender que se você vai falar sobre uma política pública ou uma ação, mesmo que seja dentro da escola, que tenha os alunos presentes também, que eles possam fazer parte da construção dessas regras, dessas ações, porque não adianta a gente que não faz parte de uma minoria social, de um grupo vulnerabilizado, falar o que é o melhor. A gente precisa consultar, é preciso que essas pessoas estejam junto com a gente. Até porque ao longo da história, esses grupos de maior vulnerabilidade social enfrentam até hoje questões que as leis, as políticas públicas não foram feitas para eles. Eles não participaram da construção disso. E o quanto é importante, a partir do protagonismo, que o jovem entende que ele também tem ação, o jovem entende que ele também pode ir além, construir coisas, ele tem essa autonomia, essa potência, a partir disso, conseguir, por exemplo, de repente, fazer um grêmio e dentro do grêmio ter
uma parte específica só para falar sobre racialidade, entende? Eu acho que, nesse sentido, como você é uma pessoa protagonista, você pode falar mais. Também é uma coisa importante, trabalhar a autonomia dos jovens nas escolas, sim, trazer essa parte expositiva, mas também essa parte mão na massa, né? A mão na massa de fazer, né? Isso. E quando a gente fala em jovens protagonistas, a gente está falando sobre jovens que mudam suas histórias, que mudam a sua realidade, que muitas das vezes mudam até a linha de pobreza da sua família, né? Porque a gente é muito acostumado... Não só deles, sim, né? Não só sim, da família. Mas de todo mundo. Porque quando a gente entra nessa linha, a gente está muito acostumado. Olha, o seu pai faz isso, você está limitado a seguir esse caminho. Aí eles entendem, não, eu sou um protagonista. Eu crio a minha história. E isso de ter a mão na massa é muito necessário. Quando a gente se constrói uma pauta para a juventude, é necessário que a juventude esteja presente. Quando a gente se constrói uma pauta sobre o protagonismo, é necessário que protagonistas estejam presentes. E quando a gente fala dessa mudança dentro das escolas, né, de mostrar, de falar sobre essa mudança, que ela ocorre sim, esses jovens, eles entendem que eles não se limitam à escola. O meu espaço de protagonista não é a escola. O meu espaço de protagonista é além desses muros. É a sociedade. É a sociedade, é a comunidade. Eu chegar em casa, manhã, olha isso aqui. A senhora sabia disso? Nossa, como é legal. E até mesmo a sua família começa a ter outra percepção. Família que tinha alguns costumes, por conta da sua estrutura, por conta da sua história, começam muito. E quando a gente se fala em protagonismo, né, além dos muros de suas escolas, na comunidade, é muito de não ter limitações. Quando eu falava sobre protagonismo, né, lá no meu estado, para quem não sabe, eu sou de Sergipe, eu comecei a ter contatos com alunos da minha escola, com alunos da escola do meu município e do estado. E eu tava naquela troca de experiência. E com muita diversidade. Sim, que aí demais. Abrange ainda mais, né? Aí, em 2021, teve uma virada de chave maior ainda. Eu fui convidado, né, pela iniciativa Porta-Vozes da Traço, enfim. E foi uma iniciativa linda. Iniciativa essa que, até então, eu estava limitada a Sergipe. Eu estava limitada a Aracaju, que é o meu município. E quando eu entrei, né, nessa iniciativa, eu comecei a ter contato com jovens de outros estados. Com jovens de São Paulo, Pernambuco, Alagoas, jovens de diversos estados. E jovens esses que estavam lá sendo protagonistas, que estavam em prol de uma mesma coisa. E eu vi que, apesar dos estados, a gente tinha algo em comum, que era isso mesmo, esse protagonismo ativo, esse falar. E quando eu participei da nossa primeira reunião, que foi uma reunião para a gente conversar, para a gente se conhecer, a sensação de acolhimento por esses jovens protagonistas fez eu me sentir confortável. E mais uma vez veio a sensação do meu acolhimento, onde eles não estavam olhando o meu tom de pele, a minha orientação, estava olhando o Cícero. Sim. E falando, Cícero, eu te aceito. E isso foi muito importante para que eu me desenvolvesse. Eu acho que quando a gente fala sobre diversidade e inclusão e a importância da gente ter contato com muitas realidades para a gente desenvolver não só a tolerância, mas a empatia mesmo. Sim. Vem também dessa parte em comum de que, por exemplo, todos os jovens protagonistas estavam ali abertos. Eu acho que essa abertura pode surgir a partir dos ambientes escolares. Claro. Sim, sabe? Eu tenho mais uma coisa que eu acho que é muito importante nessa primeira parte de inclusão e diversidade, que é a representatividade, que nem você falou, sabe? Quando a gente entra num espaço e a gente vê uma pessoa parecida com a gente, sabe? Seja em questão de etnia, religião, qualquer coisa, a gente se sente um pouco menos sozinho, e isso também é importante. Então, trazer a representatividade também é importante, não só a visibilidade, estar em algum espaço, ser aquela pessoa naquele espaço, mas ter um momento de voz, ter o poder de falar sobre isso, de advocar sobre isso, enfim, eu acho que essa parte também é importante, da representatividade que você também acaba trazendo, né? Eu trouxe alguns dados para a gente refletir juntos. De acordo com o relatório do Observatório de Educação do Instituto Unibanco de 2020, apenas 75,6% dos jovens negros de 15 a 17 anos frequentam o ensino médio na idade correta. No Poder Executivo Federal, apenas 15,2% dos cargos de segundo e terceiro escalão
nas pastas de educação, saúde e economia são ocupados por pessoas negras. No Poder Executivo como um todo, nos mesmos escalões, são 17,7%, de acordo com dados do IPEA 2020. Apenas 25,5% das escolas de todo o Brasil têm projetos de combate à LGBTfobia e ao machismo, revela o mapeamento realizado pela ONG Todos pela Educação. Este é o patamar mais baixo registrado nos últimos 10 anos. E, por fim, 48% das escolas têm projetos sobre racismo, 26% falam sobre homofobia e 15,8% sobre machismo, segundo esse mesmo anuário da ONG Todos pela Educação. Para mim, esses dados revelam bastante a questão estrutural, de falta de representatividade dos outros grupos de maior vulnerabilidade social. Por exemplo, a inclusão das pessoas negras, pessoas LGBTQIAP+, indígenas, PCDs, é uma pauta urgente e essencial para que realmente exista essa diversidade e essa inclusão dentro desses poderes de decisão mesmo, que entra naquela parte de nada sobre nós sem nós. Como que a gente pode discutir essas políticas que estão sendo feitas, por exemplo, para a população negra, sem ter essa população ali participando, ou decisões importantes dentro da questão de terras indígenas sem indígenas? Como a gente pode tratar isso e o quanto isso é tão estrutural, que esses cargos de liderança, cargos de poder, não estão dentro desses grupos minorizados, esses grupos de maior vulnerabilidade social. Isso é uma coisa que eu fico pensando muito sobre o que pode ser feito. Quais são as ações que a gente tem hoje em dia que realmente teve participação da população para quem a gente está fazendo a política. E aí eu queria saber quais são as ações que a gente pode fazer, tanto dentro da escola, especialmente nesse espaço? Primeiro, com esses dados, sabe, é muito assustador. É muito assustador porque a gente sabe que a população do Brasil, em sua maioria, 56% é composta por pessoas negras e pardas, né? A gente tem esse entendimento que é a maior parte da população e mesmo assim está ocupando menores espaços. A gente vê que também isso é muito da nossa estrutura. A gente vem de uma estrutura extremamente racista, extremamente machista, extremamente LGBTQIA+, fóbica. E quando a gente leva essas pautas dentro de outros espaços, né, são pautas que assustam. São pautas que as pessoas, nossa, o que é isso? Eu nunca vi. Mas sendo que está ali. E quando a gente ressalta que as pessoas pretas, né, em sua maioria, não estão em zonas de poder, né, não estão em áreas de poder, porque a gente tem um sistema castrador. Eu castro aquele que pergunta, eu castro aquele que quer saber mais, eu castro aquele que questiona. Porque a gente sempre esteve acostumado com pessoas brancas no poder, com pessoas ocupando esse espaço de liderança. E quando eu, enquanto minoria, tento ocupar esse espaço, começo a perguntar, começo a ir atrás, eles me castram, eles me calam, eles me silenciam. Não é à toa que 77% das pessoas negras, né, que acabam morrendo são mortas por serem pessoas negras. São mortas por estarem na rua. Aí a gente entra naquela pergunta, mas Cícero, toda pessoa morre. Mas é um grupo específico de pessoas que estão morrendo por ser quem são. Exato. Que estão sendo silenciadas, né? A gente vê casos de crianças sendo mortas dentro de suas escolas por conta da violência. Por conta de violência essa que é dita como foi tiros de segurança, foi para um outro sistema, enfim. Aí a gente acaba com esse medo e limitando essas pessoas. Eu não vou perguntar se assim já tá legal, sabe? Eu não vou tentar mais ocupar um outro espaço. E quando a gente fala das pessoas pretas que não estão frequentando as escolas, né, nas idades corretas, a gente puxa o olhar para as nossas periferias. A gente sabe que a história da periferia, né, em sua maioria, lá na época atrás, foi criada e fundada por pessoas pretas. Por questão do racismo, ou da escravidão ter sido abolida aqui no Brasil e tudo mais, mas não deram estrutura para essas pessoas. Então essas pessoas tinham que ocupar alguns espaços. E foi dando origem às favelas, às periferias. E na periferia, a maioria das vezes, são compostas por pessoas pretas. Aí o que acontece?
por conta desse sistema, por conta de poder aquisitivo, de outras coisas. Muitas das vezes a mãe e o pai trabalhando, muitas vezes a mãe solo ou só o pai trabalha, tem que arcar com os custos de casa. Aluguel, alimentação, água, energia, comida. E muitas das vezes não é, porque não é dado um dinheiro justo, não é o suficiente. Aí é necessário que esses filhos, essas pessoas que eram para estar dentro das escolas, sentem a necessidade. Abandonam os estudos para trabalhar, para complementar a renda, para ajudar os seus pais. Então, é necessário que se pense políticas públicas para ajudar essas famílias, para dar liberdade para que esses jovens estudem, para que eles tenham oportunidade de traçar o seu projeto de vida, de criar sua história. Mas é tão interessante como esse sistema ele faz tudo para que continue nesse ciclo, entendeu? Para que para as pessoas que estão nesse espaço, elas permaneçam nesse espaço. Porque se o pai está assumindo um cargo de servente, um exemplo, sabe? Eles não querem que o adolescente ele saia dessa área. Ele terá que sair dessa escola para ajudar seu pai e, consequentemente, depois ele vai assumir o trabalho do pai, sabe? E ele até queria outra coisa. Às vezes não, ele realmente queria aquele trabalho, mas muitas das vezes ele queria uma outra coisa. E tem essa oportunidade castrada. E quando a gente fala sobre a ocupação de pessoas negras na escola, né, a gente puxa para uma questão de cotas raciais. A gente tem que entender a importância de cota, porque cota ela funciona como uma medida de reparação histórica. Entende? Quando a gente entende sobre isso, a gente sabe que não é um privilégio. É necessário que as pessoas estejam nesse espaço. Aí entra naquele questionamento. Gente, vocês estão se inferiorizando. A gente tem a mesma oportunidade, a gente tem a mesma inteligência, a gente tem a mesma capacidade. Sim, eu concordo. Temos a mesma inteligência. Com a parte de inteligência, temos agora a mesma oportunidade. Justamente. Temos a mesma inteligência. Temos as mesmas capacidades. Mas a oportunidade não tem. A gente pega o exemplo de empresas. As empresas, em sua maioria, quando se faz uma entrevista, né? Eles buscam pessoas, na maioria das vezes, que se assemelhem com o seu padrão. Ou seja, que se assemelhem com as pessoas que já estão lá dentro. E na maioria das vezes, as pessoas que já estão dentro dessas empresas são pessoas brancas. Então, ela vai convidar a pessoa branca. Não pela sua inteligência, pela sua capacidade, mas porque se assemelha com as pessoas que já estão lá dentro, entendeu? Então, essa pessoa preta, ela vai sendo colocada de lado mais uma vez, como sempre é colocada de lado. Então, é por isso que a gente fala sobre cota e sobre a sua importância. E falar sobre antirracismo e palestras sobre dentro de escolas, enfim, se faz necessário. E quando a gente fala sobre programas antirracistas, né, principalmente dentro das instituições de educação, como eu já falei no início, a gente fala sobre conhecer o outro. Eu estou dando a oportunidade que as pessoas pretas elas conheçam sobre suas raízes, que muitas das vezes os livros de história eles não contam. Eles não dão a oportunidade de você conhecer sobre as suas raízes, né? Então, que elas saibam mais sobre suas raízes, que conheçam as suas histórias e que se fortaleçam. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu conheço quem sou, eu acredito mais em mim. Eu vou atrás. E também mostrar para as outras pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, né? Que elas entendam e nos respeitem. Que elas entendam que a gente não está atrás de nenhum privilégio, que elas entendam de fato o que aconteceu no Brasil e que elas não estão sendo boazinhas por não serem racistas. Nossa. Aí entra naquele sistema. Gente, você vai agradecer todo dia a geladeira por não estar gelando? Não agradece, porque é a obrigação da geladeira gelar, sabe? Então, é a obrigação de, como cidadão, respeitar. Então, dê a oportunidade de respeitar o outro, de conhecer o outro, porque acredito eu que quando você conhece mais o outro, sabe, você abre um leque. Porque você me conhecendo, você começa a fazer parte de mim. E você começa a entender como funciona e se torna uma via de mão dupla, de um respeito mútuo, entende? Entendo. Eu acho que a questão do racismo estrutural pega muito, porque é que nem dizem, é uma coisa estrutural, tá tão enraizada que às vezes a pessoa, ela nem reconhece que tá sendo racista, mesmo que seja crime. Vale lembrar que isso é crime, gente, muito importante, denuncie. E eu acho que
por exemplo, aqui, né? Se eu não me engano, tem um projeto que faz com que todas as escolas tenham um programa voltado ao combate ao racismo. Eu não sei se eu estou errada, mas eu sei que tem esse projeto de a história da população negra ser contada em todas as escolas. Mas a gente vê aqui nos dados que 48% das escolas têm projetos relacionados a isso, quando deveria ser 100%. Eu acho que esse dado me pega um pouco porque é uma coisa que a gente precisa ter e ainda não está tendo. Claro que 48 é melhor do que 30, melhor que 0, mas ainda assim 48 não é 100%. Eu acho que nesse caminho de entender que o racismo é estrutural, é muito importante que as pessoas consigam se observar dentro desse sistema. O que eu acredito, que eu percebo, na verdade, é que quando a gente vai falar sobre racismo e apontar o que está errado, apontar que isso não é legal, as pessoas, elas se ofendem, veja bem, se ofendem porque foram chamados de racista por estarem trazendo falas racistas, comportamentos racistas, e elas se ofendem. Como, não, peraí, eu não sou. Acho normal, né? É tão normal que, não, como assim você vai falar que isso é racismo? É o normal do dia a dia, mas é racismo. Então, eu acho que quando a gente vai tocar na ferida, existe um processo que vai além dessa parte do pessoas de grupos marginalizados, pessoas em vulnerabilidade social, não ter o papel constante de educar. Eu acho que essa parte também gera muito cansaço. Por exemplo, a questão das cotas não serem entendidas como uma reparação histórica necessária e importante, eu acho que a gente ainda não chegou lá, porque tem tantas camadas ainda pra gente falar. Para mim, devia ser uma coisa básica. É que nem, por exemplo, países europeus que se tornaram ricos e de primeiro mundo por meio da escravização, por meio do roubo de outros países, de recursos, de tudo. Então é assim, aquela coisa. Se esses povos começam a falar, não quero, por favor, reparação histórica, eles falam, ai, o que é isso, gente? Claro que não. Como assim? Eu te ajudei. Eu te ajudei. É aquela coisa de desses grupos que são privilegiados terem medo de perder o privilégio, porque sabem que foi conquistado por meio de ações como escravidão, como preconceito, como realmente extinção, às vezes, né, extermínio Sim. do outro. E que não é uma coisa que a gente quer a coexistência, a gente quer o respeito, a gente não quer privilégio, a gente quer aquilo que nos é direito, que é a tolerância, a empatia, o respeito mesmo sobre quem somos e sobre a nossa história. Então, eu acho difícil quando a gente toca nessa ferida, porque estruturalmente, na raiz mesmo da nossa sociedade, somos todos racistas, a gente aprende isso. Então, para além do combate ao racismo, é importante ter uma educação antirracismo. E eu não sei se tinha isso na sua escola, por exemplo. Como que foi? Você teve isso na faculdade agora? Pronto, eu tive a oportunidade, não ainda dentro da escola, mas eu conheci alguns projetos que falam sobre isso. Tem um projeto na Bahia, se eu não me engano, que também é uma aula focada nisso. Ai, que legal. Focada em programa antirracista, mas também focado muito na população negra, porque é isso que eu já falei mesmo, de conhecer suas raízes, contando a sua história, da onde você veio. Sim. E por meio desse programa, né, dessas aulas, pessoas lá, elas tiveram a descoberta dos seus sobrenomes, de fato. Ah, isso Sim, é muito legal. foi lindo demais vendo as pessoas chorando por descobrir os seus sobrenomes. De onde eu venho, Ai, da toda onde eu sou, arrepiada. tudo que eu represento, sabe? É muito Sim. lindo. E seria muito bombar mesmo que 100% das escolas elas buscassem por esses temas, por falar sobre isso, para trazer esse reconhecimento mesmo. É como você falou, a gente vê o fruto de uma exploração, né? Nós fomos tirados de um certo lugar contra a nossa vontade, a gente não queria, chegamos trabalhando. E hoje a gente tem que exigir o que é o mínimo, que é o respeito. E eu espero que a gente não precise mais exigir o mínimo, né? Porque o mínimo ele não se exige, que não precise isso. Então eu quero que os alunos eles possam sim, os alunos, as alunas tenham essa oportunidade de se conhecer, né? De se autoconhecer e de falar para o outro, olha, eu estou aqui, eu existo, eu não quero ser mais ou menos, eu quero que a gente possa andar juntos como iguais.
e trazendo isso mesmo. Eu gosto dessa parte quando a gente fala sobre equidade, que é a ideia de que não, a gente não é exatamente igual porque não tivemos as mesmas oportunidades e tudo mais. Nós somos diferentes, mas merecemos equidade, merecemos esse respeito mínimo. Acho que é isso, sabe? Criar condições onde todas as pessoas recebam esse mínimo sem ter que lutar. Porque, por exemplo, dentro da comunidade LGBTQIAPN+, é muito triste você ter que lutar por exemplo, por eu amar uma mulher, por exemplo, sendo uma mulher, tem que lutar por coisa que é tão simples, tão básica, tão humana. Como se o nosso amor machucasse, né? É como se fosse errado, como se fosse ruim, quando... Gente, é amor, continua sendo amor. Quando as pessoas, elas começarem a entender que é amor, sabe? Que a gente quer amar, que nós também somos famílias, que nós temos casas, que muitos querem ter filhos, companheiros, que são pessoas que amam, que são pessoas que lutam. E até mesmo dentro da parte de identidade de gênero, sabe? A pessoa é essa identidade, não é uma escolha, não é uma fase, é isso e pronto, vamos respeitar. É porque quando pega essa parte, né, que fala em escolha, a gente pega os dados. A gente sabe que o Brasil ele continua liderando, né, sendo o país que mais mata a comunidade LGBTQIAPN+. E quando eu leio sobre isso, é o que me machuca. Porque quando a gente vê que o Brasil continua liderando, e a gente vai pesquisar os dados, a maioria dessas pessoas são mortas de formas cruéis. Muito cruéis. Tortura. Espancamento em rua, em praça, e as pessoas olham isso. Como se fosse uma coisa, não, tudo bem, é vida. E acham normal. A gente vê histórias como a de Dandara se repetindo, como a de Cibele, como a do André Augusto, que são jovens que só estavam andando, que só estavam existindo, que só queriam amar, sabe? E são pessoas que estão sendo assassinadas de modo cruel, enquanto só queriam amor. Quando só queriam ser quem são. Ser quem são. E não tá incomodando, porque eu acho que uma questão é que ninguém vira pra uma pessoa hétero que tá ali na rua, de mãozinha dada, de casalzinho, a gente não vira e fala, ai, credo, tá atrapalhando. Sim. Se isso não atrapalha, por que a gente tá atrapalhando? E aí vem essa parte estrutural e o quanto é importante que na base, na escola, no lugar onde a gente começa a ter contato com o mundo, para além do nosso núcleo familiar, é importante que esse espaço garanta... bolhas. Exato, garanta que essas pessoas estão seguras. Porque às vezes acontece de mesmo na escola ter os professores não olharem, os professores não ligarem, ou então os estudantes ignorarem o que está acontecendo com o colega. A negligência é muito alta. Então, e essa negligência foi inclusive um dos motivos de eu não me aceitar no meu ensino fundamental. Sim. Porque, lógico, que por mais que eu negasse, gente, eu não sou negro, que eu falasse, ser gay, imagina. Mas eu tinha traços de ser quem sou. Uhum. Eu era Cícero Igor já. Eu já era Cícero Igor. Eu já era uma criança gay, sim. Eu já era um menino preto. Mas por mais que eu negasse, as pessoas observavam isso. E as pessoas faziam bullying comigo. E toda vez que eu chegava na gestão escolar, no meu ensino fundamental, falava, está acontecendo isso. É normal, menino, eles estão brincando. A brincadeira que, na verdade... Não é brincadeira. É um crime, às vezes, a brincadeira que traz... A palavra tem. É zoação de amigos. Então, chegou um momento de eu não querer mais falar. Uhum. Chega. Estão falando, é normal, né, não será aceito. E eu tô falando isso, as pessoas não acreditam. Até os meus 14 anos de idade, eu fui uma criança extremamente gaga. Eu tenho vídeos meus que eu posso passar, eu falando, eu era extremamente gago. Extremamente. As pessoas não conseguiam entender o que eu falava. E eu sempre achei que era normal. Eu sou uma criança gaga, pronto. E quando eu comecei a ter processos de entendimento, eu comecei a entender que eu não era uma pessoa gaga, eu era uma pessoa que estava sendo oprimida. Que eu estava me tornando uma pessoa que não acreditava em mim. Porque se eu falava para as pessoas responsáveis o que estava acontecendo e elas não me ouviam, porque na minha cabeça da época eu não podia furar a bolha da escola com problemas de escola. Uhum. Então aquelas pessoas não estavam me ouvindo, não tinha mais o que fazer, eu tinha que aceitar e me calar. Entendo.
É por isso que eu falo que tem essa virada de chave do ensino fundamental para o ensino médio. Que foi quando eu comecei a entender. Peraí, não é bem que funciona. Em um dos primeiros lugares que eu já citei a roda de porta-vozes, em um dos primeiros lugares que eu tive a oportunidade realmente de falar, eu escrevo muita poesia. Eu sou apaixonado e eu falo que as poesias elas vieram para mim como o meu grito. Já que eu não falava, eu tinha que gritar de alguma forma. E o jeito que eu queria gritar era escrevendo. Era a minha escrita. E até me emociona lembrar das rodas de porta-vozes, porque foi um dos primeiros lugares assim que eu consegui mostrar para as outras pessoas, tipo, o meu grito de resistência. E eu comecei a conversar com outros estudantes e falei, olha, esse é o meu grito de resistência. É como eu peço socorro. E assim que eu acabei, eu tenho até hoje os prints das mensagens que eu acabei recebendo. De pessoas que entenderam o meu grito de socorro, né? E me acolheram. Eu acho que a chave ela muda muito quando você se sente acolhido, sabe? Sim. Eu acho que isso se resume em acolhimento, em respeito. Me acolha, entenda que eu quero amar, me respeite sem precisar que eu fique pedindo isso, que eu peça isso. É bom mesmo, é incrível que tenha tantos projetos, tantas iniciativas que promovam a diversidade e a inclusão, que vai além do estamos juntos num lugar, mas pertencemos juntos a esse espaço. Tem um caminho longo pela frente, a gente tem, mas queria saber um pouco, como é que esse futuro que você está almejando? Eu almejo, um futuro que as pessoas elas consigam sair na rua sendo quem são. Que as crianças elas entendam suas raízes, que as pessoas LGBTQIA+, elas possam amar e ser amadas, que as pessoas negras tenham seus direitos, de fato, que as pessoas LGBTQIA+, elas não precisem exigir por respeito, sabe? Que as pessoas comecem só a respeitar, sem questionar mesmo. Respeito é respeito. Eu espero isso do futuro. Eu espero um futuro que eu possa sair de mãos dadas com o meu marido na rua, que a gente possa adotar uma criança. Eu almejo um futuro, principalmente, que as pessoas me entendam como família. Que as pessoas vejam para mim, para o meu marido, para o nosso filho e me enxerguem como família. Que elas entendam que somos sim família, que somos pessoas que amam, que as pessoas me vejam enquanto pessoa preta e não lembre só de escravidão ou de racismo ou de resistência, que as pessoas me olhem como pessoa preta e me vejam como humano, como uma pessoa que ama, que chora, que ri, que tem seus momentos fracos porque a gente cansa, sabe, de resistir tanto. Que eles entendam a nossa resiliência e que possamos ser quem somos. E você, como é o seu futuro assim, ideal? Eu acho que também encontra junto com o seu, no sentido de que sim, ser uma pessoa LGBTQIA+ é importante, ser uma pessoa amarela, ser uma mulher, que todas essas partes, dessas minorias sociais que eu faço parte, fazem parte de mim, mas não são tudo que eu sou. Eu acho que ser visto para além, sem deixar de lado isso que é tão grande, tão importante, que é uma luta que eu me importo, que a gente se importa. Eu acho que esse futuro que eu quero é onde essa parte de inclusão não seja só uma política bonitinha, sabe? Aqui, ó, vamos fazer um negocinho. Mas que seja realmente a essência de tudo. Que não seja só um ato simbólico, mas realmente seja exigido, seja respeitado, seja o normal existir essa inclusão, o normal existir esse respeito, essa tolerância. Quero esse futuro onde a gente consiga se encontrar coexistindo, não só nesse sentido de estou tolerando sua presença, mas estou respeitando quem você é. Esse futuro que eu imagino para toda a nossa comunidade, todas essas minorias sociais, esses grupos marginalizados em vulnerabilidade social. E esperamos que isso não se mantenha só na nossa imaginação, né? Que isso aconteça, que isso se realize. Para que a gente possa amar, para que a gente possa ser respeitado, como você já falou, e que não fique só na teoria. Que a gente seja quem é, sem ter medo de repente, sofrer uma violência. Só por ser quem... Só por ser quem a gente é. E quando a gente fala em inclusão e diversidade, é sobre isso. É sobre respeito, é sobre amor, é sobre entender o outro. E é muito importante que quem está assistindo entenda isso. Exato. Que elas possam compreender
e comecem a se questionar mais em relação à pauta e que exija que essa pauta esteja nos ambientes. Então é isso. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Foi ótimo estar com você. A gente vai voltar, vamos voltar, Gente, por vamos. favor. É isso. Muito obrigada, gente. Tchau.